A palavra é sua, Celso. Então, eu gostaria de fazer a prece de abertura. Como o nosso tema trata desse livro Memórias de um Suicida, acho que todos sabem que nesses momentos de transição que nós estamos passando, né, e ainda isso está gravado no Livro dos Espíritos, para aqueles que estudam lá, se a gente for lá em Gênesis, isso está lá no final, lá em um tema, os tempos são chegados, né, onde está mencionado lá que nesses tempos haveria muita loucura e suicídio. Seria o sinal de transição, né? E eu acredito mesmo, e tenho ouvido muito falar de alguns espíritas, que nós estamos passando o pico da transição. Ela não terminou. Mas com muitos suicídios, né? Porque as pessoas não têm aquela energia para suportar, muitas vezes, o que está acontecendo, né? Então, nessa prece de abertura, visto que nós vamos falar sobre o tema, é muito apropriado que a gente eleva o pensamento a Jesus, mas também já orando para esses irmãos que não suportaram a vida e estão aí se suicidando, né? E que a gente ora também para que, através de leituras como essa, através de um conhecimento do Evangelho nítido, real, né? Mas não aquele Evangelho miraculoso que muitas vezes a gente aprendeu do passado, que ele possa sempre nos esclarecer, para que a gente não entre em depressões igual a essa para acabar com a própria vida, já que é um dom de Deus para a nossa evolução. Então, nós pedimos em nome de Jesus que o nosso pensamento possa ajudar a esses espíritos que estão nessa condição, mas, ao mesmo tempo, que ele nos dê assistência aqui, né? Que, na nossa simplicidade desse estudo, eles possam nos ajudar a compreender sempre melhor, né, os recursos assim de instrução que carrega esse espírito, que é a Ivone e mais o Camilo, trazendo para nós assim uma elucidação sobre o mundo espiritual. Então, que Jesus nos abençoe e a gente, então, inicia, né, o nosso encontro. Mas, antes de a Ângela começar a fazer a leitura, né, eu queria tecer uns comentários, né, porque eu ouvi o Lorenzo, desde a Ângela passou para mim os áudios, né, eu ouvi todos eles, né. Eu gostaria de fazer algum comentário, não é muito longo, para a gente iniciar, mas eu acho importante, né, porque esse livro, né, ele já tem, eu calculei, eu acho que já tem 68 anos, né? Mas a Ivone começou a receber as primeiras informações do Carlos Botelho, Cândido Botelho, né? Ou então do Camilo Castelo Branco, né? No ano de 1926. E depois de 12 anos, ela concluiu. Então, isso significa que lá em 1942 ela concluiu a psicografia. Na verdade, para mim, não é bem uma psicografia, né? Ela tem ela tem uma mediunidade em que ela faz o desdobramento, ela conversa com o espírito e depois memoriza o que ela ouviu, o que ela viu, e depois ela repassa isso para o papel, né? Razão pela qual depois o Leon Denis veio fazer algumas correções, né? Visto que ela mesma não era uma escritora, né? Mas se bem que a qualidade das mensagens dela, a psicografia, que eu posso chamar assim, são muito boas. Mas olha, coincidentemente, em 1942 ela concluiu. E em 1944 foi lançado o livro Nosso Lar. O que tem de comum? Os dois falam sobre uma colônia espiritual, né? A colônia Nosso Lar, né? E a outra colônia da Nossa Senhora de Nazaré, né? E acontece que quando ela bate na mesma época, né? E essas duas colônias foram construídas por portugueses, inclusive o Nosso Lar, né? Era um espírito da origem portuguesa, né? O padre de Anchieta participou disso, né? O padre Manuel da Nóbrega, que foi irmão, também participou, né? E padre Manuel de Anchieta, que é cristiano de Cristo, ele quem fundou, um dos fundadores lá do Nosso Lar. Então, tem certas coincidências.
Agora, uma outra coincidência que eu gostaria de revelar para vocês, revelar não, eu gostaria de deixar claro que a Ivone, ela veio de reencarnações suicidas, né? De várias. E na última também ela foi suicida, ela se suicidou por afogamento, lá na Espanha. E ela veio com esse trauma, ela sofre de catalepsia, essas coisas, ela se desliga, muito peculiar a respeito desse tipo de suicídio, né? Então, daí o sofrimento, alguns sofrimentos que ela passou aqui. Mas ela transmitiu essa história. O interessante é que a primeira edição saiu em 1954, mas, na verdade, depois ela foi corrigida por Leon Denis. E olha só, o Carlos Botelho ficou 10 anos no umbral, lá no Vale dos Suicidas, né? E depois ele foi resgatado. E ficou mais 40 anos lá nessa colônia espiritual. Depois ele voltou a reencarnar. Mas só depois disso é que o Leon Denis, acho que foi em 44, começou a fazer uma corregenda dessa edição, né? E aí, então, foi lançado em 1957, depois foi 54 a primeira e 57 a segunda. Mas aí você pergunta, mas por que Leon Denis? Né? É um espírito, lógico, né, de gabarito. Mas não sei se vocês sabem, o Leon Denis, né, desde os 36 anos, ele se transformou em espírita. Aí a inteligência dele é fora do comum, lançou vários livros e tudo mais. Mas quando chegou lá na beira, lá mais ou menos dos 68 anos, ele começou a ficar cego. Vocês sabiam disso? Ele começou a ficar cego, né? E justamente ali pelo ano da Primeira Guerra Mundial. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, que foi lá de 14 a 18, né? No final da guerra, ele era cego, totalmente cego. Mas ele usava para se comunicar assim, e fazer leituras do Braille. Ele aprendeu o Braille. Né? Então, é uma coisa interessante, assim, sobre o ponto de vista assim, de coincidência, que ele, embora tenha ficado cego, ele não se suicidou. Ele não se suicidou. Então, você vê que tem a firmeza de espírito que sabe passar pelas adversidades da vida, né? E aí você vai conseguindo levar. E essa é uma história legal para quem depois quiser pesquisar sobre Leon Denis. Né? É muito interessante. E depois eu gostaria só de terminar uma frase que eu colhi num livro Bezerra com Você, foi escrito, psicografado pelo Divaldo. Né? Ele diz assim sobre essa questão inclusive da cegueira, tudo. Né? Ele disse assim uma frase: ó, se fôssemos acreditar somente no que vemos e no que apalpamos, o nada ou quase nada ficaria reduzido em nossa crença. Quer dizer, se a gente der crença para nós daquilo que a gente vê, daquilo que a gente apalpa, não, é difícil a gente evoluir, né? Então, mesmo a pessoa ficando cega, ela tem muito para... Aliás, quando você fica cego, né, é o sinal de que você tem que olhar para dentro. Né? É a mesma coisa quando a gente ora. Quando a gente ora, é bom fechar os olhos, porque quando você fecha os olhos, você está orando, mas você também está se vendo para dentro. Você está esquecendo o exterior e fazendo sua imersão dentro de si, né, naquela famosa frase de Jesus, né, entra em teu aposento. Né? E assim vai. Então, essa é a introdução que eu queria falar com vocês. E a Ângela agora vai passar, então, a dar sequência ao livro, né? E lendo uns trechos. Como é que eu faço, lendo? Quando eu não quiser interromper você, Ângela. Você me interrompe. Você fala, dá uma paradinha aí que eu preciso falar alguma coisa. Tá. Então, mas eu fecho meu microfone agora, né? Agora você fecha. Ok, então fica com você agora, tá? Ok. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Então, nós vamos começar no Hospital Maria de Nazaré.
Depois de algum tempo de marcha, durante o qual tínhamos a impressão, só para relembrar, ele fala que eles foram retirados lá do Vale dos Suicidas, né? Por o pessoal desse hospital. Eles foram resgatados e foram levados para lá. Depois de algum tempo de marcha, durante o qual tínhamos a impressão vencendo grandes distâncias, vimos que foram descerradas as persianas. Só um minutinho que ele está facultando no... Opa, desculpa. Legal. Aumenta para 150. Não, é que ele saiu da minha tela. Espera aí. Quer que eu vá lendo enquanto isso? Tá 150, porque senão vai... Oh, meu Deus. Quer que eu continue lendo enquanto isso? Pronto. Você quer ler? Pode ler. Eu só estou tentando arrumar aqui na tela. Você pôs 100 agora, põe 150. Não cabe. Voltando. Depois de algum tempo de marcha, durante o qual tínhamos a impressão de estar vencendo grandes distâncias, vimos que foram descerradas as persianas, facultando-nos possibilidades de distinguir no horizonte, ainda afastado, severo conjunto de muralhas fortificadas, enquanto pesada a fortaleza se elevava, impondo respeitabilidade e temor na solidão de que se cercava. Era uma região triste e desolada, envolvida em neblinas, como se toda a paisagem fora recoberta pelo sudário de continuadas nevadas, conquanto oferecendo possibilidades de visão. Não se distinguia inicialmente vegetação, nem sinais de habitantes pelos arredores da fortaleza imensa. Apenas longas planícies brancas, colunas salpicando a vastidão, assemelhando-se a montículos acumulados pela neve. E, ao fundo, plantadas no centro dessa nostalgia desoladora, muralhas ameaçadoras. A fortaleza grandiosa, padrão das velhas fortificações medievais, tendo por detalhe primordial meia dúzia de torres, cujas linhas grandemente sugestivas despertariam a atenção de quem por ali transitasse. Aí, Ângela, dá uma paradinha. Tá. Então, você falou bem, porque talvez aqui nem todos tenham lido o início lá, porque justamente ele foi resgatado lá no Vale dos Suicidas, né? Então, um comboio lá foi buscar, né? Por quê? Eu queria deixar claro uma coisa, né? Esse livro, ele foi escrito na forma de um romance. Então, a gente pode ler como um romance, mas nós aqui estamos estudando porque tem informações muito importantes para o nosso aprendizado íntimo, né? Então, ele é um romance, mas também é um livro de muita informação espiritual. Segundo, né, é que eu gostaria de falar é que um dos choques do suicida é a decepção que ele tem quando ele vê que ele não morreu, né? Isso foi o que aconteceu com Camilo e com os outros que eu acompanhava, né? E tem duas posições que eu gostaria de dizer que
que leva, não que leva, mas o que acontece dentro da pessoa ou de alguém para ela levar ao suicídio. Uma delas, segundo o Livro dos Espíritos, e o que os Espíritos disseram lá no Livro dos Espíritos, lá na pergunta 943 até 948, no resumo, a primeira delas é que aquelas pessoas que têm ociosidade na vida, quando ele diz ociosidade, é porque a pessoa que não tem propósito na vida, né, tem uma tendência muito grande, né, a se suicidar. Ele logo entra em depressão porque ela não se acha em nenhum lugar, então acaba se suicidando. Outro ponto, que é o caso do Carlos, né, as pessoas que não sabem suportar os desafios da vida, não estão preparadas para suportar uma carga um pouco mais pesada. E, na verdade, se a gente for ver cada um de nós aqui, nós já passamos por poucas e boas, não é verdade, Roberto? Roberto, você pode... Conheço quase que a vida de todos vocês aí, a não ser de alguns, mas passa por uma dificuldade, né? Já passamos por isso. Então, nessa dificuldade é que a gente mostra que a gente está suportando, né, as nossas provas, as nossas expiações, e é isso que vai fazer a gente evoluir, né? Não é fugir, né? Porque aquele que foge, que tem coragem de fugir se suicidando, vai ter que ter coragem também agora, né, de assumir as consequências do seu ato, né? E esse negócio da falta de propósito, não sei se vocês já ouviram falar do Viktor Frankl. O Viktor Frankl, ele era um judeu e participou lá quando, né, os nazistas colocaram ele no campo de concentração, e assim, o que fizeram com aqueles judeus. Vocês sabiam que no campo de concentração não havia nenhum suicídio? Porque motivo para ter, eles tinham. Porque do jeito que eles eram tratados, então fica a pergunta, por que eles não se suicidavam? Sabe por quê? Porque justamente eles tinham um propósito. E o propósito deles, firme, era de sair de lá para mostrar o que os alemães fizeram com eles, né? Então, quando a gente tem propósito na vida, né, a gente quer aproveitar a nossa vida. Então, isso foi o que Emmanuel, inclusive, escreveu. E outra coisa que eu queria comentar nessa passagem que a Angela estava lendo é que quando eles começaram a sair, pegaram lá uma carruagem com os cavalos, ele vai descrever os cavalos, tudo aí, né? Ele fala assim, ó, foram descerradas as persianas, aí ele começou a enxergar tudo. Aí então você pergunta, mas por que ele começou a enxergar tudo se ele quando ele se suicidou porque ele estava cego? Ele estava cego. E aí lá no plano espiritual ele estava enxergando tudo. Mas durante os 10 anos que ele ficou no Vale dos Suicidas, de vez em quando ele reclamava que ele tinha as percepções, mas que ele também estava cego, ele sabia que estava cego. Não sei se vocês se lembram disso, né? Então, por quê? Por quê? Acontece que todo suicida tem um problema, né? Todos nós que, durante a nossa vida, nós recebemos uma quantidade de fluido vital, que é o fluido do universal, que é a quantidade de energia que nós precisamos para passar a nossa encarnação até nós desencarnarmos. Se por acaso a gente suicidar antes dessa proposta de terminar a nossa carga, nós vamos ter que sofrer a consequência dessa carga em cima de nós. Por isso que ele, durante os 10 anos, ele foi sentindo o corpo definhar, o corpo ser atacado pelos micróbios, né? E ele sofreu muito com isso, até que se esgotou o fluido vital. Quase chegou a 10 anos. Você imagina um negócio desse? Quase 10 anos, e aí depois que esgotou o fluido vital, ele começou a enxergar. Aí ele começou a perceber melhor. Tanto é que agora, quando ela estava dizendo aqui, falando para nós, ele falou que descerrou as persianas e ele começou a chegar às muralhas de longe, né? E outra coisa também interessante do relato do Camilo, que eu ouvi, que li também, porque eu já li tanto tempo que eu não me lembrava, né? Quando ele faz, eu achei muito legal a comparação que ele fez entre o Vale dos Suicidas e o Vale dos Leprosos. Não sei se vocês se lembram, né? Ele dizia assim, porque ele conhecia a história do Vale dos Leprosos, e ele diz assim, aqui no Vale dos Suicidas, eu quase não consigo respirar o ar,
eu não consigo ver o sol. Aqui não tem flores, não tem plantas, não tem nada, não tem brisa. Lá no Vale dos Leprosos, eles estavam doentes, mas lá eles tinham tudo isso. Eles tinham o ar, eles tinham flores, eles viam os pássaros, eles sentiam a brisa. Então, você começa a imaginar, por que a gente está tão acostumado a ver essas coisas que a gente não valoriza? Né? Quando que a gente está lá em casa, você vai orar, você já agradeceu pelo ar que você respira? Né? Pela natureza que está em sua volta, que quando você começa a perceber a natureza, inclusive, é uma oração que você faz, é uma meditação que você entra em si e começa a perceber o que está em volta de você. Se você não percebe a natureza, né, você vai ficar envelopado, né, naquela vida material. E aí ele estava comentando isso daí. Olha que bacana, porque quando você começa a pegar a entrelinhas, como é importante essas coisas que eu tô comentando, né? E é importante porque tem detalhes aqui que a gente vai parar e comentar desse nível aí, para que a gente possa pegar alguns detalhes que sirvam para nós também, para nós darmos valor, né, naquilo que nós estamos vivendo. Porque se Deus é criador, né? Se Deus é criador, se ele criou tudo isso, é porque tem algum motivo. Então, nós temos que aprender a dar valor. Né? Agora que ele estava lá no Vale dos Suicidas, ele começou, agora eu sei o valor dessas coisas, porque ele não tinha mais aquilo que ele achava que era tão normal. Né? Então, volta com a Ângela aí. Funda inquietação percutiu rijamente em nossas sensibilidades, aviventando receios algo acomodados durante o trajeto. Que nos esperaria para além de tão sombrias fronteiras, pois era evidente que para ali nos conduziam. Vista a distância, a edificação apavorava, sugerindo rigores e disciplinas austeras. Assaltou-nos tal a impressão de poder, grandeza e majestade que nos sentimos ínfimos, acovardados só no avistá-la. Aproximando-se cada vez mais, o comboio finalmente estacou fronteiro a um grande portão que seria a entrada principal. Para além da cornija, caprichosamente trabalhada e urdida em letras artísticas e graúdas, lia-se em idioma português esta inscrição já nossa conhecida, a qual, como por encanto, serenou nossa agitação, logo que a descobrimos, Legião dos Servos de Maria. Seguindo... Mais um pouquinho. Então, você vê que ele estava enxergando. A impressão que eu tenho nessa passagem é que essa condução deles, eles não é só uma condução que andava pela estrada, pelo jeito ele estava dando uma voadinha, né? Porque ele estava enxergando muita coisa ali, né? Coisa que eles não... Então, apesar de ser cavalo, eles estavam ali, vamos dizer assim, sobrevoando ali a região, por isso que dava para ver aquelas muralhas e se impressionar, até ficar em dúvida. Mas aí essa palavra é cornija, sabe, não sei, quando você tem um telhado e você coloca uma testeira assim no telhado, a testeira é uma cornija, né? Só que lá naquela época, né, era uma coisa assim bem, assim, bem desenhada, né? Bem feita, né? Ela era uma moldura ali, né? Sobre o portão ali, sobre a entrada, né? E dentro dela que estava escritos, então, o que a Ana falou, Legião dos Servos de Maria. Né? Então, só para comentar isso daí. Vamos seguindo em frente agora. Seguindo-se esta indicação que emocionante compeliu-nos às novas apreensões. Colônia correcional. Sem resposta às indicações confusas do pensamento, ainda lerdo e atordoado pelas longas dilacerações que me vinham perseguindo havia muito, desobriguei-me de averiguações
e deixei que os fatos seguissem livre curso, percebendo que meus companheiros faziam o mesmo. Não faltava a fortaleza, nem mesmo a defesa exterior de um fosso. Uma ponte desceu sobre ele e o comboio venceu o empecilho, fazendo-nos ingressar definitivamente nessa colônia, não insensatos, porém, de sérias preocupações quanto ao futuro que nos aguardava. De entrada, notamos pelas imediações numerosos militares, qual se ali se aquartelasse um regimento. Entretanto, estes muitos se assemelhavam aos antigos soldados egípcios e hindus, o que muito nos admirou. Sobre o pórtico da torre principal, lia-se esta outra inscrição, parecendo-nos tudo muito interessante, como um sonho que nos acumulasse de incertezas. Torre de vigia. Só um minuto. Comentar um pouquinho. Tá. Então, o interessante de que, ao mesmo tempo que eles achavam que estão sendo acolhidos, eles tinham uma dúvida, né? Mas será que tudo isso é um sonho mesmo? Será que... Né? Então, sempre havia o dúvida. Mas à medida que eles foram adentrando, né? Porque acho que era parecido com um castelo medieval que entrasse ali, né? Porque tinha fosso, tudo para defender, né? Porque eu acho que essas colônias também sofrem alguns ataques aí, né? Então precisam ser prevenidos, né? Tanto é que tem parece que 6 torres aí, e esse local que foi dito agora, torre de vigia, né? Então é muito legal porque você vê que tem guardas ali. Então ali, muitas vezes você fala, essa legião dos servos de Maria, na verdade, eles vão para um hospital, né? Um hospital. Mas isso aí era uma colônia. Uma colônia é uma cidade, é igual o nosso lar. O nosso lar é uma cidade, né? Tem de tudo lá, tem todos os departamentos, mora gente lá, mas tem de tudo lá. E é enorme, aquilo é enorme, né? Eles estavam vendo só, vamos dizer assim, a pontinha do iceberg da colônia, né? Então, isso que é importante, porque agora ele vai começar a descrever um pouco da colônia, como é que eles tratam, né? Para a gente entender que por fora né? Era assim como um castelo, os ornamentos, a forma como eram construídas, né? Era da maneira clássica, né? Agora a gente vai ver também como é que é o funcionamento disso, que é bastante importante. Vamos lá, Ângela. Se alguém quiser fazer uma pergunta, também, né? Pode perguntar à vontade, tá? Porque também o ideal é a gente trocar ideia sempre, né? Em que localidade estaríamos? Voltaríamos a Portugal? Viajaríamos através de algum país desconhecido, enquanto a neve se espalhava, dominando a paisagem? Passamos sem estacionar por essa grande praça militar, certo de que se trataria de uma fortificação guerreira idêntica às da terra, conquanto revestida de indefinível nobreza, inexistente nas congêneres que conhecêramos através da Europa, pois não poderíamos, então, avaliar a verdadeira finalidade da sua existência naquelas regiões desoladas do invisível inferior, cercadas de perigos bem mais sérios do que os que poderíamos presumir. Com surpresa, verificamos que entrávamos em cidade movimentadíssima, conquanto recoberta por extensos véus de neve ou cerração pesada. Não fazia, porém, frio intenso, o que nos surpreendeu, e o sol, mostrando-se a medo entre a cerração, deixava a ocasião não só para nos aquecermos, mas também para distinguirmos o que houvesse em derredor.
Edifícios soberbos impunham-se à apreciação, apresentando o formoso estilo português clássico que tanto nos falava a alma. Indivíduos atarefados neles entravam e deles saíam, em afanosa movimentação, todos uniformizados com longos aventais brancos, ostentando ao peito a cruz azul celeste, ladeada pelas iniciais LSM. Dir-se-iam edifícios, ministérios públicos ou departamentos, casas residenciais alinhavam-se graciosas e evocativas na sua estilização nobre e superior, traçando ruas artísticas que se estendiam ladeadas de branco, como que asfaltadas de neve. À frente de um daqueles edifícios, parou o comboio e fomos convidados a descer. Sobre o pórtico, definia-se a sua finalidade em letras visíveis. Departamento de Vigilância, seção... Só um minuto. Passei rápido. Ixi. Seção de reconhecimento e matrícula. Tratava-se da sede do departamento onde seríamos reconhecidos e matriculados pela direção como internos da colônia. Daquele momento em diante, estaríamos sob a tutela direta de uma das mais importantes agremiações pertencentes à Legião, chefiada pelo grande Espírito Maria de Nazaré, ser angélico e sublime, que na Terra mereceu a missão honrosa de seguir com solicitude maternais aquele que foi o Redentor dos homens. Conduzido a um pátio extenso e nobre, que lembraria antigos claustros de Portugal, em seguida, fomos transportados em pequenos grupos de 10 individualidades para determinado gabinete, onde vários funcionários colaboravam nos trabalhos de registro. Ali, deixaríamos a identidade terrena, bem assim as razões que nos induziram ao suicídio. O gênero do mesmo com o local em que jazeram os despojos. Caso o recém-chegado não tivesse em condições de responder, o chefe da expedição supriria rapidamente a insuficiência, pois mantinha-se presente à cerimônia, dando contas ao diretor do departamento da importante missão que acabara de desempenhar. Tão árduo trabalho em torno de toda uma falange levara, quando muito, 2/4 de hora, porquanto os processos usados não eram idênticos aos conhecidos nas repartições terrenas. As respostas dos pacientes seriam antes gravadas em discos singulares, espécie de álbuns animado de cenas e movimentos, graças a um concurso de aparelhamentos magnéticos especiais. Tais álbuns reproduziam até mesmo o som de nossa voz, como nossa imagem e o prolongamento do noticiário sobre nós mesmos, desde que posto em contato com admirável maquinismo apropriado ao feito, exatamente como discos e filmes na Terra reproduzem a voz humana e todas as demais variedades de som e imagens neles existentes e que devam ser retidos e conservados. Nossa identidade, portanto,
era antes fotografada. As imagens emitidas por nosso pensamento, no ato das respostas às perguntas formuladas, seriam captadas por processos que, na ocasião, escapavam à nossa compreensão. Aí, Ângelo, dá uma paradinha só, para me compreender. Só para, nessa descrição aí, ele fala sobre claustro, né? Só porque essa palavra, muitas vezes, claustro quer dizer igual ao convento, né? Você, é um negócio que você, fechado, né? A impressão que dava era o que de um convento, né? Naquele lugar que eles estavam, né? Agora, outra coisa que chama atenção, né? dessa apresentação de onde eles estão chegando, é que já naquela... Você sabe qual era... em que ano estava acontecendo isso que nós estamos lendo? Vocês têm uma ideia? E isso que ele está lendo aqui, exatamente, é no ano de 1900. Eu fiz os cálculos e fui ver 1900. Então, em 1900, lá no plano espiritual, nessa colônia, eles já usavam computadores. Foi a descrição que eles estavam usando computadores. Em 1900. Sabe quando começou o primeiro computador, apareceu, mas assim, de uma forma bem rude, aqui no mundo? Foi em 1946. Portanto, assim, ó, mas não igual a esse, né? Porque se for igual a esse, eu tenho ideia que deve ser agora, em 2008, quando começou a aparecer os bons computadores aí. Então, se você calcular a diferença, como que a tecnologia vem para a Terra e como ela demora para ser implantada, né? Esses espíritos que estão lá utilizando isso daqui, provavelmente eles conhecem bem o sistema, né? Quando encarnam, eles trazem consigo na sua memória o tipo de equipamento e começam aqui, né, a sugerir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e acabam inventando aqui criando o computador, né? Mas tudo vem de lá do plano espiritual, né? Por causa das vivências, ou seja, tudo aqui que eles estão aprendendo lá. Basta você falar do nosso lar. Quem leu o nosso lar, você viu. Aliás, o nosso lar tem a estrutura assim, dos prédios é muito avançada, né? Diferente dessa colônia aí da Nossa Senhora da Legião dos Servos de Nazaré, né? Aqui ela tem uma parecida com um castelo, e lá no nosso lar já é uma estrutura mais futurista, né? Mas aqui está escrito aqui, aí eles não conseguiam entender como é que funcionava aquele negócio lá, porque só estava com... Eles escreviam ainda com pena, eu acho que ali nessa época ainda. Então ficava um negócio difícil, né? Então, só para comentar isso, porque é importante para a gente saber, né? Como é que funcionam as coisas, como é que chega aqui na Terra, né? E imagine, então, como é que está a evolução lá no plano espiritual, né? Agora. Tem coisa lá que a gente... Né? Hoje aqui no mundo, você opera um paciente, você está lá na Itália, você pode operar lá nos Estados Unidos, o camarada. Né? Você vê? É uma coisa interessante, como é que a coisa evoluiu, mas tudo isso primeiro veio lá do plano espiritual. Mas, Celso, vamos lá, Ângelo. Oi. Eu penso assim, esse computador que você diz que provavelmente já existe no ano 2000 e qualquer coisa, eu acho que ele ainda não existe. Por quê? O quê? Não entendi. Esse computador aqui que ele menciona, ele, a partir das respostas que eles dão, né? O computador já vê a imagem, já transforma em imagem aquilo que eles estão falando. E nós não temos computador que faça isso. Pois é, ainda não. Entendeu? É como se estivesse lendo o pensamento e transformando em fatos. É isso que eu entendi aqui. Fala, Roberto. Celso, há mais ou menos uns 30 dias, mostraram para mim, perto da Maiane, até a Maiane estava fazendo a explanação e tudo, os espíritos colocaram alguns
fosse um tamanho de transformadores, mas era uma aparelhagem eletrônica. Deram em número de 6, aí eles me falaram, com esses aparelhos aqui, uma secretária vai poder falar com outro planeta, como se tivesse uma máquina da telegrafia. Então, com esses botões, ela vai falar com qualquer planeta. Então, já está pronto e programado para existir esse aparelho já. Isso aí. Então, tá vendo? apenas para a gente ver como o plano espiritual, né? Embora a construção seja bem aceitável para aqueles daquela época, né? Porque você imagina, ele aceita, mas quando ele vê aquela tecnologia, puxa, ele começa, mas sim. Coisa impressionante, né? Sim, verdade. Calma aí, Ângela. Durante muito tempo, perdemos de vista as mulheres que conosco haviam chegado ao Departamento de Vigilância. Os regulamentos da colônia impunham a necessidade de separá-las de seus companheiros de desventura. Assim sendo, logo à chegada e imediatamente depois da matrícula, foram confiadas às damas funcionárias da vigilância a fim de serem encaminhadas aos departamentos femininos. Desde, portanto, que nos matriculavam, éramos separados do elemento feminino. Dentro em pouco, entregues a novos servidores, cujas operosidades se desenrolavam aquém dos muros da instituição, fomos compelidos ao ingresso em novos meios de transporte que tudo indicava serem para uso dos perímetros internos, porquanto nos cumpria continuar a marcha iniciada desde o vale. Nossas viaturas agora eram leves e graciosas, quais trenós ligeiros e confortáveis, puxados pelas mesmas admiráveis parelhas de cavalos normandos e com capacidade para 10 passageiros cada um. Ao cabo de 1 hora de corrida moderada, durante a qual deixávamos para trás o bairro da Vigilância, penetrando, por assim dizer, o campo, onde, avançando em região despovoada, conquanto as estradas se apresentassem caprichosamente orladas de arbustos níveos, quais flores dos Alpes, avistamos grandes marcos como arcos de triunfo, assinalando o ingresso em novo departamento, nova província dessa coluna correcional, localizada nas fronteiras invisíveis da Terra, com a espiritualidade propriamente dita. Com efeito, lá estava a indicação necessária, estentando a arcada principal, norteando o recém-chegado para auxiliá-lo no esclarecimento de possíveis dúvidas. Departamento hospitalar. Um pouquinho só, Ângelo, só um pouquinho, né? Então, aí eles pegaram uma outra viatura, segundo ele, um pouco mais leve, né? Porque é só 10 pessoas, a outra era mais pesada. Mas o que deixa bem claro é que eles caminharam com essa viatura puxada por cavalos, né? E eu acredito que ele não era tão rápido, mas também não era tão, né, tão devagar. E depois de 1 hora de tráfego, eu vou perguntar, é pequeno o lugar que eles estavam? Não é, né? É grande esse departamento, essa colônia é enorme, ela é enorme, né? Esses campos, tudo que ele mostrou, o trato com as estradas, né? Ele vai falar depois das flores. Nossa, é uma coisa assim excepcional, um negócio de que eu acho que aqueles que são pacientes estavam em tratamento começavam assim já respirar uma tranquilidade, né? Para quando já chegasse num outro padrão vibratório, né? Só de passagem aqui por esses lugares até chegar lá no departamento hospitalar que a gente já vai continuar agora.
A um e outro lado destacavam-se outras em que setas indicavam o início de novos trajetos, enquanto novas inscrições satisfaziam a curiosidade ou necessidade do viajante. À direita, manicômio. À esquerda, isolamento. Nossos condutores fizeram-nos ingressar pela do centro, onde também se lia em subtítulo, Hospital Maria de Nazaré. Ângelo, só para concluir, então. Você vê que, na verdade, eram três linhas, né? Tinha um hospital no meio, de um lado tinha um manicômio e do outro lado o isolamento. Então, estou acreditando que é para pacientes assim, que estavam em situação muito pior do que essa que estavam, aqueles 10 ali que estavam acompanhando entre si ali. Né? Manicômio é para quem é louco, né? Para quem é louco. Agora, o isolamento, eu não sei ainda exatamente, mas possivelmente essa é para aqueles espíritos ainda que estão em estado de dormência ainda, né? Para se recuperar. Mas eles, no entanto, foram lá para o hospital, né? E agora a gente vai conhecer aqui como é que vai ser o trato com eles. Segue. Imenso parque ajardinado surpreendeu-nos para além dos marcos, enquanto amplos edifícios se elevavam em locais aprazíveis da situação. Padronizando sempre o estilo português clássico, esses edifícios apresentavam muita beleza e amplas sugestões com suas arcadas, colunas, torres, terraços, onde flores trepadeiras se enroscavam, acentuando agradável estética. Para quem, como nós, angustiados e miseráveis, procedia das outras regiões, semelhante localidade, não obstante insulta, graças à inalterável brancura, aparecia como suprema esperança de redenção. E nem faltavam, aformoseando o parque, tanto com repuxos artísticos, as esguicharem água límpida e cristalina, a qual tombava em silêncio, cascateando mimosas gotas como pérolas, enquanto aves mansas, bando de pombos graciosos, esvoaçavam ligeiros entre açucenas. Nossa, deve ser maravilhoso isso, né? Ao contrário das demais dependências hospitalares, como o isolamento e o manicômio, o Hospital Maria de Nazaré, ou Hospital Matriz, não se rodeava de qualquer barreira. Apenas árvores frondosas, tabuleiros de açucenas e rosas teciam-lhe graciosas muralhas. Muitas vezes pensei, quando dos meus dias de convalescência, como seria arrebatadora a paisagem e a policromia natural, rompesse o sudário nível que tudo aquilo envolvia, entristecendo o ambiente de incorrigível monotonia. Fatigados e sonolentos e tristes, subimos a escadaria. Grupos de enfermeiros atenciosos, todos homens, chefiados por 2 jovens trajados à indiana, assistentes do diretor do departamento, os quais mais tarde soubemos chamarem-se Romeu e Alceste. Receberam-nos das mãos dos funcionários da vigilância, incumbidos até então da nossa guarda, e, amparando-nos bondosamente, conduziram-nos ao interior. Penetramos galerias magníficas, ao longo das quais portas largas e envidraçadas, com caixilhos levemente azuis, deixavam ver o interior das enfermarias, o que vinha esclarecer o que
que o enfermo jamais se reconheceria a sós. Nossos grupos separaram-se à indicação dos enfermeiros, 10 à direita, 10 à esquerda. Cada dormitório continha 10 leitos alvíssimos e confortáveis. Opa! Deixa eu fazer algum comentário, né? Olá. O que me impressiona também nessa leitura é a disciplina vou chamar de funcionários, aqueles que trabalhavam, dos voluntários, né? Melhor dizendo ali. Cada um tinha a sua função e ele exercia a função, né? Certinho, né? Certinho. Um para o outro, e cada um tem a sua função, né? Ninguém ultrapassava os limites do conhecimento de um e do outro, né? E isso fazia com que essa harmonia, né, se transferisse aos pacientes ali, aqueles que estavam sendo atendidos, né? Fora, como a Ângela falou assim, não, mas a descrição desse lugar, ela é muito bonita, né? Você entra num jardim desse aqui, você se inspira, parece que você fica tocado, né, no espírito. Então, quando eles chegaram ali no hospital, então nessa sequência eles já chegaram vamos dizer assim, já dentro do conteúdo de uma terapia, né, só de passagem, assim. Já estavam se tratando antes de chegar no hospital, né? É um negócio bastante interessante, né? Tocamos lá. Amplos salões com balcões para o parque. Forneceram-nos caridosamente banho, vestuário hospitalar, o que nos proporcionou lágrimas de reconhecimento e satisfação. A cada um de nós foi servido delicioso caldo, tépido, reconfortante, em pratos tão alvos quanto os lençóis, e cada um sentiu o sabor daquilo que lhe apetecia. Fato singular. Enquanto fazíamos a refeição frugal, era o lar paterno que acudia às nossas lembranças. As reuniões em família, a mesa da ceia, o doce vulto de nossas mães servindo-nos, a figura austera do pai à cabeceira, e lágrimas indefiníveis se misturaram ao alimento reconfortador. Num ângulo favorável aos 10 leitos, uma lareira aquecia o recinto, proporcionando-nos reconforto. E acima, suspensa ao alto da parede, que se dirigia, estruturada em porcelana, fascinante tela a cores, luminosa e como animada de vida e inteligência, despertou nossa atenção tão logo transpusemos os acolhedores umbrais. Era um quadro da Virgem de Nazaré, algo semelhante ao célebre painel de Murilo, que eu tão bem conhecia, mas sublimado por virtuosidades inexistentes entre os gêneros da pintura na terra. Ao terminarmos a refeição, eis que 2 varões hindus entraram em nosso compartimento, apresentando particularidades que os deixavam reconhecer como médicos. Faziam-se acompanhar de 2 outros varões, os quais deviam acompanhar-nos durante toda a nossa hospitalização, pois eram responsáveis pela enfermaria que ocupávamos. Chamavam-se esses Carlos e Roberto, de Canelejas. Eram pai e filho, respectivamente, e quando encarnados, haviam sido médicos espanhóis na terra. Era, no entanto, imperfeitamente que a todos eles percebíamos, dado o estado de debilidade em que nos encontrávamos. Dir-se-ia que sonhávamos, e o que vimos narrando ao leitor só podia ser por nós entrevistos como durante as oscilações do sonho.
Não obstante... Oh, meu Deus, desculpa. Não pode apertar muito o negócio aqui. Não obstante, os hindus aproximaram-se de cada um dos leitos, falaram docemente a cada um de nós, a puseram sobre nossas cabeças atormentadas as mãos delicadas e tão níveas que se diriam translúcidas. Acomodaram nossas almofadas, obrigando-nos ao repouso. Cobriram-nos paternalmente, aconchegando cobertores aos nossos corpos enregelados, enquanto murmuravam em tonalidade tão carinhosas e sugestivas que pesada sonolência nos venceu imediatamente. Necessitais de repouso, repousai sem receio, meus amigos. Sois todos hóspedes de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Essa casa é dela. E se conosco assim procederam, outros assistentes certamente o mesmo fizeram em torno dos demais componentes da trágica falange recolhida pelo amor de Deus. Ao despertar depois de... Dá uma paradinha, só paradinha. Né? Então, só dando uma repassada. Então, o local da enfermaria que eles estavam, lá que cada quarto tinha 10, né? Ele falava que era tudo envidraçado, né? Para que as pessoas não se sentissem sozinhas, como se fosse um quarto totalmente fechado, com uma janela só. Né? Então, eles viam todo o trabalho dos enfermeiros, dos médicos, né? Assistência que davam para eles. Né? Tinha esse quadro que deve ser um telão lá, né? Que também deve ser um painel, né? Tipo assim, de LED, que a gente conhece, que tinha aquele quadro, eu não vou dizer que era do Murilo, mas tinha lá a fronte de Nossa Senhora ali, né? Porque ela era o guia daquele convento, daquela colônia. Né? Agora, e é interessante, né? O carinho que eles adotavam com os pacientes, né? Mas também ficou curioso a questão da sopa, né, que eles tomaram, né, o caldo. E o caldo que eles tomavam, cada um sentia o gosto, né, que mais apetecia a ele, né? É gozado, né? Cada um sentia um gosto diferente da mesma sopa. É gozado, né? Eu nem tinha pensado um negócio desse aqui, mas é interessante que essa vibração daquela sopa, o quanto acolhia aquelas pessoas, né? Porque se um gostava de um jeito, o outro gostava, e a sopa era a mesma, né? Mas ela tinha essa função também. E o carinho deles é tão grande que quando eu leio aqui, que para fazer esse pessoal dormir, né? Eles passavam a mão neles, eles davam um passe neles, né? Estavam ali, né? Fazendo um passe, né? Fazendo uma vibração, nem é bioenergia, mas eles transferiam alguma energia para poder acalmar as pessoas para que eles pudessem repousar, porque não deve ser fácil, né? O drama que eles estavam passando por eles mesmos, né? Pela situação deles. E aí eles conseguiram dormir, né? E aí ela vai começar a contar tudo de novo, aí, porque agora eles estão acordando, né? Vamos lá, Ana. Ao despertar, depois de sono profundo e reparador, afigurou-se-me ter dormido longas horas e, de algum modo, senti que o raciocínio se me aclarava, oferecendo maior possibilidade de entendimento e compreensão das circunstâncias. Reconhecia-me de posse de mim mesmo como desoprimido daquele estado mórbido de pesadelo que tantas exasperações acarretava. Mas ai de mim, semelhante reconforto mental antes aprofundava do que balsamizava angústias, pois me compelia a examinar com maior dose de senso e serenidade a profundeza da falta que contra mim mesmo cometera. Ardente sentimento de desgosto, remorso, temor, desapontamento, cobria-me
coibia-me apreciar devidamente a melhoria da situação. E incômoda sensação de vergonha chicoteava-me o pudor, gritando ao meu orgulho que ali me achava indevidamente, sem quaisquer direito a me assistirem para tanto, unicamente tolerado pela magnanimidade de indivíduos altamente caridosos, iluminados pelo vero amor de Deus. Aí, Ângela, aí. Esse pedacinho eu acho que é muito importante para a nossa compreensão, né? Porque o estado da alma de qualquer um, inclusive a nossa, né? Quando a gente passa por um arrependimento de alguma coisa que a gente fez, né? Eu errei, puxa vida, né? Uma coisa até mais simples, né? Não devia ter feito isso. E ele, então, agora, por causa do tratamento que receberam, ele já começava a ter assim, um pouco mais de clareza do entendimento de si próprio. Então, ele reconhecia todo o benefício ali que ele estava recebendo. Mas, ao mesmo tempo, que ele também reconhecia que o ato dele contra si, né, ele entendia que ele não estava merecendo um tratamento tão digno quanto ele estava recebendo lá. Então, por isso, ele sentia pudor, ele sentia vergonha, né, por ter tá recebendo uma coisa da qual ele entendia que não merecia, né? Então, ele estava reconhecendo que ele estava recebendo muito mais do que aquilo que ele deveria, né? Mas, em todo caso, uma coisa ficou bem patente aqui, quando diz assim, olha, que aqueles que o atendiam, ele dizia assim, os direitos a me assistirem, para tanto, unicamente tolerado pela magnanimidade dos indivíduos altamente caridosos e iluminados pelo céu do amor de Deus. Ou seja, a forma como ele estava atendido, com o amor que ele estava sendo atendido, não só na parte de enfermagem, coisa, mas tinha ali algo mais ainda do que simplesmente uma enfermeira, um médico atendendo, aplicando um remédio, coisa. Era um amor, né? As pessoas faziam e ele sentia isso, né? Isso que é importante. Apesar da condição deles, as pessoas que ali estavam atendendo, os servos ali né, de Maria, ali da Legião de Maria, atendiam com muito amor a eles, né? Que dizendo assim que muitas vezes a gente está sempre convidado por Jesus para fazer a mesma coisa, né? Porque quando nós suportamos então alguém que não está equilibrado do nosso lado, né? A gente deveria também fazer a mesma coisa, né? Ter paciência, ter isso, né? Você, além de saber que talvez a pessoa até estivesse errado o que ela está fazendo, mas você, né, agir com uma doçura, com um carinho, de tal forma que a pessoa percebesse, como ele percebeu agora, que pelo tratamento ele talvez nem merecesse, né? Porque estava sendo muito bem tratado. Seguimos. Esse era o verdadeiro atendimento humanizado, né? Que nós deveríamos ter aqui na Terra. Que, pelo menos é o que eles tentam fazer, mas não com tanto amor, né? Dúvidas amaríssimas continuavam remoinhando-me a mente. Não era possível que eu tivesse morrido. O suicídio absolutamente não me matara. Eu continuava vivo e bem vivo. E se passara, pois, meus companheiros de enfermaria e, por certo, todos os demais que integravam o intenso cortejo proveniente das escuridades do vale, entregar-se-iam a idênticas elucubrações. Estampavam-se o assombro, o temor e o pesar inconsolável naqueles semelhantes desfigurados. E acompanhando a nova série de amarguras que nos invadia, apesar da hospitalização
e do sono reconfortador, as dores físicas oriundas do ferimento que fizéramos continuavam supliciando nossa sensibilidade, como a lembrarem nosso estado irremediável de réprobos. Eu e Jerônimo gemíamos de quando em quando sobre o imperativo do ferimento feito no ouvido pela arma de fogo que utilizáramos no momento trágico. Mário Sobral estorcia-se o pescoço entumecido, esbater-se em cacoetes e periódicos contra a asfixia, pois enforcara-se. João de Azevedo, retendo na mente torturada o envenenamento do corpo que lá se consumia. Sobre o segredo do túmulo, chorava de mansinho, exigindo a visita médica, e Belarmino a esvair-se em sangue, o braço dolorido entorpecido, já paralítico. Preludiando desde aquele tempo o drama físico que seria o seu, e encarnação posterior, pois fora ao suicídio golpeando os pulsos. Espera aí que eu pulei muito. Então, deixa eu comentar aqui. Ajeita aí. Então, olha só, né? Porque a gente pensa que ele foi levado aqui, às vezes a gente esquece que eles ainda estavam mutilados, né? Por causa da forma como eles morreram, né? Como eles se suicidaram, né? Mas eles continuavam com aquela sensação do tiro no ouvido, do enforcamento, do envenenamento, de cortar os pulsos, né? E estavam mutilados ali, né? Então, a gente tem que lembrar que eles estavam já ainda se sentindo, né? Ainda como se estivessem no corpo físico. Tanto é que ele conta aqui que o outro estava saindo sangue, né? Mas caramba, mas estava saindo sangue lá no plano espiritual, é um negócio assim, né? Mas é uma visão do próprio espírito de si, daquilo que ele passou e que ele não deveria fazer. E ele já conta, né? Falou, olha, cada um dizendo o que aconteceu com ele, porque até agora acho que ele não tinha descrito o que cada um tinha feito ali, né? Embora a gente já tinha sabido de quem lê um pouquinho já sabia que esses daqui o que eles tinham ocasionado. Mas eles estavam contando agora o que cada um fez, né? E ainda ele dá até o detalhe desse último aqui, de que aquele que cortou o pulso, que ele já tinha o braço já, né, totalmente paralisado, paralítico, já prenunciando o que aconteceria com ele em uma próxima encarnação. Legal isso. Vamos lá. Todavia, o reconforto era sensível. Bastaria observássemos que já não víamos as cenas mentais de cada um, reproduzindo em figurações assombrosas o momento supremo, tal como sucedia no vale, onde não existia outra paisagem. A enfermaria, muito confortável, dizia de como nos haviam bem instalado. Existia o mesmo traço de arte e beleza naqueles portais de caixilhos azuis, formados de substâncias polidas como a porcelana. Naqueles reposteiros de rendilhados, também azuis, nas trepadeiras brancas que subiam pelos balcões, intrometendo-se adentro do terraço como espionando nossas carantonhas dramáticas de réprobos colhidos em flagrante. De chofre, a voz de um enfermo, o nosso companheiro quebrou o silêncio da meditação em que mergulháramos o pensamento, externando as próprias impressões, como se apenas para si falasse. Cheguei à conclusão, disse pausado e amarguradamente, de que o melhor que todos temos a fazer é nos recomendarmos a Deus, resignando-nos de boa mente a peripécias que ainda sobrevenham. Para nada há valido o desespero, senão para nos tornar ainda mais desgraçados.
tanta revolta e insensatez, e nada mais obtivemos a não ser o agravo das nossas já tão atrozes desgraças. Por aí se poderá ver que vimos escolhendo caminhos errados para os nossos destinos. Inegável, porém, que somos todos subordinados a uma direção maior. Que, independente de nossa vontade, isso é assaz significativo. Não sei bem se morri, mas, sinceramente, creio que não. A senhora, minha mãe, era pessoa simples, humilde, de poucas letras, mas boa, devota à crença e ao respeito a Deus. Afirmava aos filhos, com estranha convicção, quando os reunia ao pé da lareira a fim de ensinar-lhes as orações da noite, de mistura com os princípios da lei cristã, que todas as criaturas trazem uma alma imortal, criada pelo Senhor Supremo e destinada à gloriosa redenção pelo amor de Jesus Cristo, e que dessa alma daríamos conta um dia ao Criador e Pai. Nunca mais, desde então, obtive ciência de mais alto valor. Considero as aulas ministradas por minha mãe durante... Oh, meu Deus! Só um minuto. Achou? Aqui, ó. Nossa, me perdi aqui, desculpa. Nunca mais desde então, é isso, né? Considero as aulas ministradas por minha mãe. Então, considero as aulas ministradas por minha mãe durante o serão da família superiores às que mais tarde aprendi na universidade. Infelizmente para mim, sorri a sabedoria materna, embrenhando-me pelos desvios das paixões mundanas. Contudo, ó minha mãe, eu aceitava a possibilidade da crença formosa que tentaste infundir em minha alma, revel, não foi propriamente ateu. Hoje, passado tantos anos e depois de tantos sofrimentos colocados em situação que escapam à minha análise, eu me convenço de que a senhora, minha mãe, estava com a razão. Devo possuir uma alma realmente imortal. Escapa-se de um tiro de revólver e pode-se até restabelecer-se. Curamo-nos da ingestão de um corrosivo, tais sejam as circunstâncias em que o tenhamos usado, mas não se escapa de uma forca como a que me destinei. E se estou aqui, e se sofri tudo quanto sofri, sem conseguir aniquilar dentro de mim as potências da vida, é porque sou imortal. E se sou imortal, é que possuo uma alma com efeito, porque quanto ao corpo humano, esse não é imortal, pois se consome no túmulo. E se possuo uma alma dotada da virtude da imortalidade, é que ela proveio de Deus, que é sempre eterno. Ó minha mãe, tu dizias a verdade. Ó meu Deus, tu existes. E eu a renegar-te sempre com os meus atos, minhas paixões,
meu descaso às tuas normas, minha indiferença criminosa aos teus princípios. Agora, eis que é soada a hora de prestar-te contas da alma que tu criastes, da minha alma. Eis que nada tenho a dizer-te sem dizer-te, Senhor, senão que minhas paixões infelicitaram-na quanto ao que determinaste ao criá-la, era o que eu a conduziste obedientemente ao teu regaço de luz. Perdoa-me, perdoa-me, Senhor Deus. Nós vamos parar por aqui, tá? Bom, você vê que... Bom, primeiro, eu acho que ele começou a falar isso porque ele começou a ver que todo mundo lá estava mostrando a sua dor, né? Doía ali o ouvido, o outro doía o pescoço, outro não gemia. Então, ele já começou esse Sobral, ele é Sobral, né? Mais o Sobral. Então, ele começou vamos dizer, fazer uma catarse. É isso que ele estava fazendo, uma catarse, né? Colocar para fora aquilo que ele estava sentindo, reconhecendo tudo que aconteceu com ele. E aí ele lembrou da mãezinha dele, né? Da mãezinha dele, porque ele, como a gente vai saber depois, era um cara estudado, né? E ele não deu muita importância para aquilo que a mãe falava, né? Porque achava que aquilo era, né, coisa daquilo de religioso, e nem sempre com fundamento, coisa parecida. Mas, na verdade, ela tinha fundamento. Tanto é que agora ele estava percebendo que ela tinha razão, né? E, às vezes, eu lembro, para quem não conheceu, da Dona Maria, ou então, né, da mãe do André Luiz, né? Que ela, na função de dona do lar, né, naqueles tempos lá, né, antigos, né, fez e teve uma função de dona do lar que, se você for olhar, não era nada de importância para o mundo, né? Mas ela fez direitinho. E isso evoluiu o espírito. Provavelmente a mãe dele também deve estar ajudando ele lá, esse espírito aí do Sobral aí, né? Mas ela deve ser um espírito de luz, porque ela estava induzindo o filho, ele está tentando educar numa condição assim mais religiosa, mais ética, né? De você ter padrões éticos de comportamento, de obediência, essas coisas, né? E ele renegou. E isso ainda fazia com que aumentasse o sofrimento dele, por isso que ele chorou depois, tudo que ele estava passando. Então, todos eles agora parece que vão fazer uma catarse, que cada um vai falar um pouquinho sobre o que estava passando, estava sentindo, né? Ele mesmo ainda não terminou a fala dele, né? Mas é importante a gente perceber como a pessoa vai mudando o estado vibratório dela à medida que ele vai reconhecendo aquilo que ele deixou de fazer. Né? Tá bom? Nem sei que horas são, mas já são 9h22. Então, deixa para a próxima, então, né? Aí depois nós continuamos a partir dessa lágrimas abundantes, aí ele continua falando. E precisa marcar direitinho aí, né? Eu já marquei. Então, tá bom. Alguém quer perguntar, quer comentar alguma coisa? Tá aberto, né? Ok. Eu queria falar uma coisinha, Celso. Oi. Você sabe qual é a cor da terra, né? Não é terra, é piso, né? Lá no nosso lar, que é entre os jardins, porque o jardim é cheio de roseiras, né? Tem as praças muito bem decoradas, tem as casas bonitinhas, né? Mas é um calçamento total de granito branco. Lá é muito gostoso, muito suave. É por isso que a turma demora para reencarnar, porque ela é muito gostosa. O problema todo é que todo mundo que morre agora, os espíritos, agora quando morre, eu quero ir para o nosso lar. Mas se for todo mundo para o nosso lar, não tem mais lugar. Não é boba não, Celso, quero ir lá mesmo. Ainda bem que tem outras colônias, né? Mas como a gente sabe mais o nosso lar, eu quero ir para lá, eu quero ir para lá. Tá bom, né?
Mas pode ficar sossegado, né, de que, mesmo para aqueles que ainda não tiveram um comportamento assim bom, vamos dizer assim, não vou dizer que a gente tem um comportamento bom, que nós estamos aprendendo, mas aqueles que têm um comportamento mais inferior, mesmo esses quando desencarnam, né, eles, no meu ponto de vista, são bem recebidos no plano espiritual. Agora, eu falo, mas ele foi lá para o Vale dos Suicidas, né? Mas o Vale dos Suicidas, na verdade, é um filtro, né? Porque é um filtro que eles têm que passar para poder se ajustar vibratoriamente para ir para o atendimento que eles necessitam, né? Para poder, vamos dizer assim, ter uma nova oportunidade, né? E nunca é um castigo, né? O Vale dos Suicidas, no caso para eles, não foi um castigo, foi um filtro para que eles entendessem todo o mal que eles fizeram a si mesmos, né? Os erros que cometeram. Então, quando a gente começa a pensar assim, fica mais leve as coisas, né? Se você pensa que a gente vai para o inferno, pelo amor de Deus, o negócio fica muito pesado, né? Tem a culpa, tem, nossa. Então, quem estuda o espiritismo já começa a entender isso daí, né? Que a gente não... Os espíritos, quando entram dentro dos cemitérios, né? Eles chegam assim como uma lamparina, sabe? Acesos, né? Então, na maioria são homens que entram no cemitério. Aí vai nos túmulos, né? E aqueles que estão encostados no túmulo, assim, todos escurecidos, né? Vibração ruim, né? Todo escuro. Aí falou, vamos comigo, meu irmão. Aquela luz enorme, né? Aí alguns topam. Aí eles vão até os muros, né? Muita gente encostada, batendo papo, espíritos conversando, mas também todos escurecidos. Aí vamos, meus irmãos, comigo, vamos lá, né? Vamos um pouquinho. Vem com a gente, vem com a gente. Aí, vamos dizer, de 50 entidades, né, do cemitério, umas 7 ou 8 topam. Mas mesmo assim eles saem contentes, abraçando aqueles espíritos e vão embora. Então você vê aquela luz indo embora, passando por dentro do cemitério, levando todo mundo. Todos esses aí. Agora, em outros lugares, né, eles já chegam perguntando: quem quer ir para Deus? Quem quer ir comigo para Deus, né? Ai, pega minha mão aqui, vamos, né? Em outros lugares. Então, cada entidade incumbida para esse trabalho usa um sistema, né? Então, vamos comigo para Deus, vamos lá, meu irmão, vamos sair do cemitério, né? E assim vai. Então, cada dia eles pegam 2, 3 aqui, meia dúzia lá, e assim vai, caminhando. Roberto, você falando nisso, eu lembrei de que tem uma passagem de Paulo de Tarso, agora eu não sei em que carta ele escreve isso, mas ele fala que determinados espíritos foram arrebatados para o terceiro céu. E aí você vai ver na cultura judaica, eles entendiam que o plano espiritual tem 7 céus, né? E, de fato, didaticamente, você pode... Porque tudo lá para eles é 7. A semana tem 7, tudo é 7, né? Mas também os espíritos e os estudos que a gente tem visto aí do André Luiz e tal, realmente eles confirmam isso daí, porque aquele espírito que foi lá, que trabalhou com o Eurípides Barçanufo, depois que veio, foi, acho que sobrinha dela, foi a Ergorina, ela escreveu sobre as colônias espirituais, mas também falou sobre o umbral, que o umbral também tem 7 níveis espirituais, né? Então, você começa no umbral grosso, tem o umbral médio e o umbral leve. Por exemplo, o nosso lar está no umbral leve. O umbral grosso, ele está na crosta, embaixo e na superfície da crosta da Terra, né? Então, o pior umbral mesmo é aqueles que estão lá no fundo. E é ali que ficam lá aquelas entidades perversas ali, ou pelo menos eu acho que ficavam, porque agora eles já estão sendo recolhidos, né? Porque a vibração do planeta está mudando porque eles estão sendo recolhidos. Mas tem lá um umbral grosso, né, depois tem um umbral médio, que é um pouquinho acima, né? E o umbral leve, que está a 60 quilômetros, mais ou menos, de altura, que é onde fica o nosso lar, né? O nosso lar. E depois vem o quarto que não é umbral, mas já é de espíritos esclarecidos, onde você tem mais espíritos envolvidos em cultura, em arte, né? É onde está a mãe do André Luiz, é lá no quarto, né? E depois tem o quinto ainda, o quinto nível, e o quinto nível é onde está, não sei se vocês lembram acho que no Obreiros da Vida Eterna tem aquele, eles falam sobre um espírito que veio fazer uma palestra que chamava Asclépio, né?
o Asclepios, eles têm que fazer uma vibração para poder receber o Asclepios. O Asclepios está lá no 5º nível, lá em cima, né? Muito desmaterializado já, né? Aí você tem o 6º nível, que aí é de espíritos superiores, aí, né? Que tem acesso direto a Jesus, e depois o 7º é onde está o escritório de Jesus lá, né? O escritorinho dele. que ele... Então, esses níveis aqui é que, à medida que nós vamos evoluindo, nós podemos participar desse nível, ou então visitar. O próprio André Luiz, quando ele mudou de vibração, ele começou a ajudar lá os enfermos lá, a limpar, né? Porque ele era médico, né? Ele achava que ele tinha que trabalhar como médico, mas depois que ele viu que não era nada disso, que uma medicina espiritual diferente da Terra, e aí, como ele viu que a Narcisa estava lá limpando ali, ele falou, vou ajudar. E naquele dia, o primeiro dia de trabalho dele, quando ele dormiu, né? Parece que ele desdobrou em espírito e foi visitar a mãe onde a mãe estava, né? Não é isso? Então, esse lugar onde ela estava é no quarto céu, né? Era um nível superior. Né? Então, Tá aberto aqui? Tá aberto? Os lugares que Deus permitiu que eu fosse, que eu visitei, né, que eu conversei, examinei, né? Então, uma estação mais incrível que a outra, né? Agora, para baixo também é uma mais incrível que a outra, ao ponto de não ter uma permissão de caminhar mais, né? Então, o sofrimento é muito grande, é imenso, né? E outros a gente vai vendo, como o problema também de homossexualismo também tem, todos esses departamentos aí, né? Agora, o que eu achei mais bonito, vamos dizer assim, né, de um interesse muito grande, foi quando veio uma falange que veio de uma casinha branquinha de luz amarela acima das estrelas. Aquela foi impressionante. Aqueles espíritos, eles eram constituídos de luz completamente. A estrada que eles vieram até chegar aqui embaixo, né? Eles eram todos muito bonitos. As mulheres, os homens, as roupas, era uma maravilha de se ver. E caminhar nas nuvens ectoplásticas, cara. Né? Então veio aquela rua feita até chegar aqui embaixo. Aí eles iluminaram quase Osasco nesse dia, né? E depois voltaram nessa suavidade dessa rua clarinha, que não afundava os pés, né? E foram embora até para lá das estrelas. Então, são assim coisas legal, né? maravilhosas de se ver e saber que existe. E lá embaixo também. Muito legal. Ô Celso, eu vou pedir para você fazer a prece de agradecimento e depois o Roberto fala a vidência para eu poder parar a gravação. E aí depois, se for o caso, a gente continua a conversa, tá bom? Não, tá bom. Então, o momento é de agradecimento mesmo, né? Porque quando nós entramos nessa faixa vibratória de compreender o semelhante que passou por uma situação assim tão desagradável, né, que a gente não gostaria que ninguém passasse, o nosso coração se enche de compaixão por isso daí. Por isso que quando a gente estuda, né, e vê, não é só uma questão de um romance, mas aquilo que toca o nosso coração. Mas quando a gente compreende e toca o coração, é a melhor coisa que tem, né? Porque Kardec falava sempre né, que o conhecimento, né, ele ajuda a nossa compreensão, né? Mas o que ajuda mesmo é nós sentirmos, né? Porque o espiritismo compreendido é bom, mas ele tem que ser bem sentido também. Então, quando nós observamos tudo isso, nós agradecemos, porque é uma inspiração que nós vamos colocando dentro de nós, né? É uma visão espiritual que a gente gostaria de não ser um espírito assim, fazendo, assim, cometendo esses erros, né? Então, nós vamos assim, nos enchendo dessa harmonia do plano espiritual para que a gente não faça isso e faça mais ainda, que a gente possa aconselhar as pessoas que nos cercam. É por isso que fica o nosso agradecimento a Jesus por existirem espíritos como esse que nos trazem essa luz, né, para todos nós. E que foi o que aconteceu hoje. A gente fez um encontro, eu espero que tenha sido gostoso, porque
é um conjunto que faz a obra, né? Não é uma pessoa só, né? Então, graças a Deus que Ele nos abençoe. O Roberto vai fazer a denúncia agora. É isso? Beleza? Tá. Até interessante, Celso, que você falou assim, Roberto, você ainda enxerga aí tal, um espírito, aí outro, né? Então, eu vou falar primeiro que eu vi atrás de você, nessa parede, nas tuas costas, né? Uma moça de mais ou menos de 28 a 30 anos. Ela tinha a roupa como ela tivesse participado de uma... quando a pessoa tira um diploma, como é que chama isso, Natalia? Uma formatura, como se tivesse participado de uma formatura. Ela tinha o cabelo preto, ele era... Chegava aqui embaixo, ele era viradinho. E essa moça chorava, né? Aí ela saiu da... Oi. Nas costas de quem? Do Celso. Ali atrás. Então, essa moça chorava muito. Oi? É isso aí. Então, ela ficava atrás de você e ela chorava e colocava a mão na boca e ela estava um pouco ansiosa, né? Aí, alguma coisa fez com que ela olhasse para essa parede da sua direita, certo? Sim. Aí ela saiu, varou as paredes e lá fora tinha uma pessoa esperando ela. Aí ela foi e abraçou a sua sogra. Já tá. Tá? E ali foi a Dona Maria tinha mais ou menos 8 anos a menos do que eu fui a outra vez. Então ela estava um pouco mais jovem, né? Dali. Mais jovem. Um pouco mais jovem. Agora, olhando, interessante, além das entidades que nos veem, que nos observam, que nos escutam, que nos dão um pouco a energia para ficarmos juntos nesse encontro, o interessante é que a evidência caiu tudo aí nesse sítio. Entendeu? Então, eu vou falar mais ou menos e você vai se situando no que eu vou dizer. 4 cantos do sítio tem encontros de mais ou menos 300 entidades. Se conversam, se comunicam, estão esperando sua vez, nos 4 cantos. Se você ficar na casa da Maricilde, de costa, quando você vai entrar na cozinha lá da Maricilde, de costa, espiritualmente, tem um casarão bem grande, antigo, a mais ou menos 1 quilômetro de você. Ali que são feitos os encontros para ver qual a possibilidade de fazer o que de bem, para quem, aonde e tal, né? Se você, agora, olhando o seu lado direito, na mesma cozinha, toda aquela parte que vai para o rio abaixo, vai até lá no rio, espíritos plantaram um gramado bem verde, mas é um verde diferente, entendeu? Para onde vocês moram. É um verde diferente. Aí eu perguntei, eles, por que aquele verde? É um verde com luz, é capim e tem luz. Ele irradia luz, e a luz verde são tudo baixinhos ainda. Então, começa ali, da casa da sua sogra, Maricilde, descendo lá para o rio. Tudo é verde ali, entendeu? E os encontros são muito bem calculados, muito bem pensados, estão muito bem dirigidos nos 4 cantos das entidades, um grupo maior que o outro. Então, vocês lá estão sendo o centro de todo o encontro, de toda ajuda, de possibilidades de dali ficar, vamos dizer assim, né? Um dia como uma cidade espiritual. Graças a Deus. Né? Obrigado. Bom, agora já terminou?